monitorização hemodinâmica, vamos falar de choque séptico, ok? Então, aí, dentro aí da aula, dando continuidade ao que o Simão estava falando, tá ok? Então, para a gente entender, né, da importância da choque séptico, a gente consegue ver aqui que ele é predominante, numa pesquisa que foi feita em 2013, 63% dos choques são choques sépticos. Então, daí a gente vê a importância desse assunto nas provas, inclusive. Tá ok? Então, vamos aqui definir a sepse, tá? A sepse foi definida aí pelo Survive Sepsis Campaign, sepse 3, né, em 2016, como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por resposta desregulada do organismo a alguma infecção. Então, a gente consegue ver que ela é desregulada, porque assim, você acaba tendo mais mediadores anti-inflamatórios do que inflamatórios. E ela é desregulada porque também bastava você dar um antibiótico, o paciente melhorava, e nem sempre acontece. A gente consegue ver aqui que o paciente tem disfunção orgânica, insuficiência renal, respiratória, algum tipo de disfunção orgânica esse paciente tem que ter para a gente considerar que ele tem sepsis, tá ok? E para a gente provar, vamos dizer assim, que esse paciente tem disfunção orgânica, a gente vai olhar pelo score SOFA. Ele não é, ele não é 100%, né? Mas ele é o que a gente usa, tá ok? Então, a gente consegue ver aqui a parte pulmonar, respiratória, né? Da relação PF. Então, por isso que é muito importante quando a gente tem um paciente com suspeita ou com sepse, a gente sempre coletar uma gasometria, não só para a gente acompanhar o lactato, mas também para a gente poder avaliar se ele não tem disfunção respiratória pulmonar. Tá ok? Então, uma PF abaixo de 400, ele já pontua 1 no critério de SOFA. E a gente lembra que para ele ser considerado sepse, ele tem que pontuar, ter 2 pontos ou mais. Então, pessoal, e não precisa ser no mesmo critério, tá? Aí você tem das plaquetas, então abaixo de 150 mil plaquetas você também já ganha um ponto, né? Abaixo de 2, abaixo de 100 a gente ganha 2. A gente tem a bilirrubina, a maior que 1,2, tá ok? A PAM, então a PAM menor que 70, a gente ganha um ponto também. O Glasgow e a creatinina. Tá? Ou também quando a gente tem um paciente com um débito urinário muito baixo, a gente vai pontuar também aí um score SOFA de 4. Então, esses são os critérios para a gente poder dar o diagnóstico de sepse. Tá ok? Então, a gente tem uma doença ameaçadora à vida, com a resposta desregulada, tá? Com disfunção orgânica. Isso é sepse. Tá ok? Então, é disfunção orgânica. É o que a gente já passou ali e mostrou no SOFA. Alteração de nível de consciência, confusão, psicose. A gente tem aqui a taquipneia, um PaO2 menor que 70, APF menor que 300, icterícia, queda de albumina. Tá? Então, isso também são disfunções orgânicas. Tá ok? Anúria, creatinina elevada, redução de plaquetas, tempo de protrombina e proteína C reativa, dedímero elevado também, tá ok? Então, esses também, apesar de nem todos aqui serem critérios de SOFA, eles também são disfunções orgânicas, tá ok, pessoal? E aqui a gente vai dar a definição de choque séptico, que é, inclusive, o tema da nossa aula, né? O Simão está falando de choque, e um dos choques que a gente está aqui é choque séptico. Como que a gente define, então, um paciente com choque séptico? O primeiro, o paciente tem que ter sepse, né? Associado a isso, ele tem que estar em utilização de vasopressor, tá? Para quê? Para manter uma PAM maior do que 65. Além disso, um nível de lactato sérico maior que 18 miligramas por decilitro. Bem como o Simão falou, isso aí é acima de 2 milimols, tá, por litro, que é o que a gente usa nas nossas gasometrias. Isso, pessoal, ainda tem um porém, na ausência de hipovolemia, ou seja, você já tem que ter feito a reposição volêmica para esse paciente. Então, o paciente tem uma infecção documentada, que é sepse, já foi realizada a reposição volêmica, e ainda está usando vasopressor para manter uma PAM maior do que 65 e um nível de lactato maior ou igual a 2 milimol por litro.
tá ok? Então, aí a gente define sepse e choque séptico. E lembrando dos critérios aí de SOFA, para a gente poder definir sepse, porque necessita de ter disfunção orgânica, não é só uma simples infecção, tá bem? Então, antigamente, até 2016, se usava o CIRS, né? O CIRS, então, ele foi enterrado, ele não prediz mais se o paciente tem sepse, tá ok? Então, sepse, o paciente tem que ter disfunção orgânica. O CIRS, ele pode até ser utilizado por um hospital que quer fazer uma triagem num protocolo, ele pode até usar o CIRS para tentar identificar um paciente com possível sepse. Isso ele até pode ser utilizado, mas o CIRS ele não pode ser utilizado para definir sepse. Então, o CIRS ele morreu em 2016. Por quê? Porque antigamente tinha sepse, sepse grave e choque séptico. Agora não tem mais isso. É sepse e choque séptico, né? E a sepse tem que ter disfunção orgânica. Tá ok? Então, o CIRS é isso aqui, a temperatura maior que 38. Então, se você tem um paciente que tem uma temperatura maior que 38 e está taquicárdico, ou tem uma leucocitose, né? Você vai suspeitar que o paciente tem infecção. Se documentou, beleza, tem infecção. Agora, para ele ter sepse, ele tem que ter disfunção orgânica, é bem diferente. Tá ok? Às vezes, um paciente tem uma bacteriúria sintomática. Beleza, então precisa tratar? Não precisa? Vai depender de cada caso. Agora não, ele tem uma bacteriúria com febre e taquicardia. Não, aí tem que tratar, aí é infecção. Ok? Mas não quer dizer que isso seja sepse, nem muito menos choque séptico. Né? E o Kixofa? Né? Por que eu coloquei o Kixofa aqui? O Kixofa é importante, então, por quê? Para a gente dar o diagnóstico de sepse, a gente precisa praticamente de exame laboratorial. O Kixofa, ele não é utilizado para dar o diagnóstico de sepse, ele é utilizado para a gente avaliar os pacientes de maior alto risco. Ou seja, a gente abriu um protocolo de sepse, vamos colocar assim, está suspeitando que o paciente tem sepse, e ele tem 2 ou mais critérios de Kixofa, né? Ou seja, ele tem alteração neurológica, do nível de consciência, um Glasgow menor do que 15, ele tem uma taquipneia, tem uma frequência respiratória maior do que 22, ou ele está hipotenso, um pH sistólico menor do que 100, se ele tiver 2 desses 3 critérios, ele é um paciente grave, ele é um paciente... então, é um marcador de gravidade. Se você tem 2, por exemplo, 2 pacientes estão na emergência com suspeita de sepse, se você tem um que está com Kixofa maior ou igual a 2 e só tem uma vaga no CTI, você vai dar para esse paciente. Então, o Kixofa, até que a gente vai dar o diagnóstico de sepse posterior, ele já é um marcador de maior gravidade para os pacientes. Okay? Então, essa é a grande função aí do Kixofa. Ele não pode ser abandonado, porque ele é uma ferramenta de muito fácil utilização beira-leito, inclusive em enfermaria e emergência. Então, aqui a gente tem a visão geral da patogênese da sepse, né? A sepse, então, é causada por uma infecção, uma resposta do hospedeiro que vai ativando os leucócitos, e aí a gente tem aqui os mediadores anti-inflamatórios, tá ok? Eles acabam sendo até, inclusive, predominantes, interleucina 10, tá? Grave essa interleucina 10, que ela costuma cair em prova, e os pró-inflamatórios, tá? O TNA-alfa, o óxido nítrico, interleucina 1, 6 e 8. Tá ok? Aí eles vão fazer o quê? A inflamação vai causar disfunção endotelial, redistribuição do fluxo microvascular. Você ainda acaba tendo lesão tissular, disfunção mitocondrial na sepse, que isso é importante, né? Associado a isso, você vai ter disfunção de órgãos e, no final, ainda o paciente pode vir a óbito. Tá ok? Além, lógico, né, da ativação da coagulação, inibição da fibrinólise, ou seja, esse paciente, além de poder apresentar CIVD, trombos importantes, né, na microvasculatura do paciente. Então, só para a gente ter uma visão geral aí. Passar. Então, o que recomenda a Survive Sepsis Campaign? Né? Aqui são algumas recomendações para a gente fazer o screening, ou seja, como que a gente vai triar um paciente que tem uma suspeita de sepse. É importante a gente fazer isso, porque a mortalidade da sepse é alta aqui no Brasil. Ela varia aí entre 40% a 60%, dependendo do centro, tá ok? Que vai ser avaliado.
Então, é muito importante a gente ter um screening para sepse e choque séptico, né? Na nossa emergência e no nosso hospital. Então, o que eles recomendam? Eles recomendam o uso de programas de melhoria de desempenho para sepse, incluindo screening para sepse em pacientes graves. Ou seja, ele recomenda você ter um protocolo e treinamento, tá ok? Nós recomendamos contra o Kixofa. O Kixofa que a gente mostrou ali, né, que ele tem, por que ele recomenda contra o Kixofa comparado com Mills, NILS e SIRS, como screening para sepsis. Por quê? Porque o Kixofa, ele é pouco sensível, apesar de ser bastante específico, né? Ou seja, a sensibilidade dele é baixa. Você pode ter um paciente com sepse e com Kixofa negativo, com um só critério, às vezes não consegue alcançar 2. Ok? Então, a gente, muitas vezes, dependendo do hospital que a gente atua, a gente precisa de ter uma sensibilidade maior para não perder os pacientes com sepse e choque séptico. Para adultos com suspeita de sepse, sugerimos medir o nível de lactato, o nível sério de lactato. Então, você tem aqui um nível de evidência, né? O nível de evidência é baixo, mas você tem que fazer isso, tá? Quando a gente não tem possibilidade de medir o lactato e você tem um paciente com choque séptico, né? Ou seja, você tem um paciente com sepse, mais uso de vasopressor. Então, você tem que considerar que esse paciente tem choque séptico, tá ok? Mesmo que ele não tenha o valor do lactato. Porque isso pode acontecer em alguma UPA ou em algum outro local mais distante. Isso pode acontecer, então a gente tem que encarar esses pacientes como choque séptico. Só que em grandes centros lógicos, né, a gente sempre vai medir o nível sérico e ele vai fazer parte do diagnóstico de choque séptico. Ressuscitação inicial. O que a Survive pede para a gente fazer, então? Então, a sepsis e choque séptico são emergências médicas e nós recomendamos que seu tratamento seja iniciado prontamente, ok? Isso melhor prática, porque tem alta mortalidade. Nós sugerimos que pacientes com choque séptico ou hipoperfusão recebam pelo menos 30 ml por quilo de cristalóide em 3 horas, em até 3 horas. Ou seja, se um paciente tem 70 quilos, ele vai receber aí aproximadamente 2 litros. E esses 2 litros têm que ser tem que correr em até 3 horas. Você vai começar 500 ml, 1.000, né? Isso é o que a Survive preconiza. Mas a gente entende que a gente tem que, muitas vezes, ter que individualizar o tratamento no paciente com insuficiência cardíaca grave, no paciente com insuficiência renal. Né? Então, assim, esse paciente a gente tem que individualizar. Muitas vezes a gente vai acabar fazendo um pouco menos, né? E vai iniciar um vasopressor aí de forma mais precoce. Então, essa sugestão aqui também ela tem nível de evidência, mas o nível de evidência é baixo. Então, por isso é bom a gente sempre individualizar o tratamento. Ok? Após a ressuscitação inicial, nós sugerimos usar variáveis dinâmicas em relação a estáticas para guiar a ressuscitação. Isso aí o Simão falou também. Ainda falando de ressuscitação inicial, nós sugerimos guiar a ressuscitação para reduzir os níveis séricos de lactato em pacientes com hiperlactatemia. Então, assim, nível de evidência baixa, né? Porque o lactato ele é marcador de gravidade e ele também é marcador de evolução daquele paciente, né? De prognóstico, vamos dizer assim. Então, você tem que utilizar o lactato quando você está fazendo essa ressuscitação volêmica no paciente. Lógico que você vai utilizar outras ferramentas, como o tempo de enchimento capilar, tá? Ou outro marcador de perfusão, associado aí ao lactato, para que você possa conduzir o seu paciente da melhor forma. Ok? E quando a gente tem o diagnóstico de infecção, o que a gente tem que fazer? A gente tem que coletar a cultura do paciente. Isso é imprescindível, pessoal. Isso é uma coisa que não pode faltar, jamais. Tá? A gente tem que ter, então, um par de culturas desse paciente, de preferência, antes da administração do antibiótico. Ele até faz aqui, se não atrasar por mais de 45 minutos. Isso aqui tem melhor prática. Tá? Para adultos com suspeita de sepsis ou choque séptico, mas sem infecção confirmada, nós recomendamos avaliação contínua para o diagnóstico alternativo e descontinuação
descontinuação do antibiótico se uma causa alternativa de doença for suspeita ou confirmada. Ou seja, a gente inicia um antibiótico para o paciente e sempre está reavaliando, né? Quando a gente está na suspeita de sepse. Se essa sepse não for confirmada, o melhor, então, é retirar o antibiótico, tá ok? Não ficar mantendo aquele antibiótico porque, por acaso, o paciente melhorou porque alguém fez um outro diagnóstico e tratou outra doença. Então, a gente sempre tem que retirar o antibiótico. A terapia antimicrobiana, para pacientes com choque séptico de alta possibilidade de sepse, nós recomendamos administrar antibióticos imediatamente. Então, se a gente tem um paciente que a gente está suspeitando de sepse, abriu um protocolo, tem lá o protocolo que você, da sua instituição, né, que você colocou ali para fazer a triagem, o screening, né? E aí ele está dentro do screening, você tem que fazer um antibiótico, pessoal, dentro da primeira hora. Isso é que vai salvar esse paciente. Isso é que vai ser importante na sepse. Então, quando a gente está ali à beira-leito e a gente identifica que um paciente está com piora clínica por conta de uma infecção, de sepse, é por isso que a gente tem que fazer dose de ataque nesses pacientes. Tá? E essas doses de ataque a gente faz em infusão mais rápida mesmo, e nas demais, aí a gente vai fazer uma infusão mais prolongada, principalmente quando a gente utiliza beta-lactâmicos, tá ok? Então, para adultos com suspeita de sepsis e choques sépticos, sugerimos contra a utilização de procalcitonina, mais avaliação para decidir quando começar o antibiótico. Então, se a gente tem um paciente que a gente está com suspeita de sepsis, a gente não pode ficar esperando resultado de procalcitonina, mesmo porque a procalcitonina ela não tem essa serventia, ela é mais utilizada para quando a gente está pensando em retirar aquele antibiótico, né? Ou seja, o paciente já está 5 a 7 dias com antibiótico, sem leucocitose, sem febre, né? Melhor clinicamente, mas a gente ainda está na dúvida se a gente vai suspender o antibiótico, a gente pode dosar uma procalcitonina para avaliar a retirada desse antibiótico. Ok? Então, a procalcitonina, ela não tem indicação da gente iniciar um antibiótico. Apesar dessas recomendações ser baixa e muito baixa, mas elas ainda são as melhores recomendações. E quando que a gente vai, então, fazer o antimicrobiano para um paciente? Quando a gente tem presença de choque, pessoal, então, quando a gente está frente ao paciente, que ele tem choque, esse paciente tem sepse definida ou provável, ou ele tem sepse possível, a gente não pode titubear. A gente tem que fazer o antibiótico na primeira hora. Ou seja, reconheceu, em 1 hora, esse antibiótico tem que estar correndo na veia do paciente. Tá? É o que a gente já conversou lá atrás. Se depois não for sepse, a gente retira o antibiótico. Melhor prática. Ok? E na ausência de choque. Na ausência de choque, se você tem sepse definida ou provável, antibiótico na primeira hora. Caso o paciente, ainda na ausência de choque, ele tem uma sepse possível, ou seja, no screening lá que você tem no seu hospital, ele não preenche os critérios. E você está na dúvida, por que esse paciente às vezes está um pouco mais rebaixado, você vai, então, fazer uma avaliação rápida de diagnóstico diferenciais de doença grave e vai administrar um antibiótico em até 3 horas, se risco de infecção persiste. Então, você reavalia seu paciente, se ele não tem choque e ele ainda tem uma sepse que é possível, ou seja, no seu screening ele não preenche os critérios, a gente vai, e ele está com uma doença ali que está o paciente apresentando uma piora clínica, então a gente vai avaliar ele melhor antes de iniciar um antibiótico, tá ok? E aqui está o bando da primeira hora, né, da sepse. Então, a sepse é a emergência médica, o paciente tem que ser atendido de forma em prontidão, né, mais rápido possível. A gente sempre tem que, então, mensurar o lactato desse paciente, né? Se tiver maior do que 2, então, com os outros critérios, se tiver maior do que 2, esse paciente, ele merece que o lactato dele seja reavaliado, porque é um paciente grave. Você tem que, 2, obter as culturas e administrar o antibiótico desse paciente na primeira hora, tá ok?
Antibiótico, pessoal, adequado, nem sempre ele é o de espectro, de grande espectro. É o antibiótico mais adequado para aquele paciente. Se a gente tem um paciente na emergência, né, está com a pneumonia, o paciente veio de casa, às vezes eu vou utilizar mesmo a ceftriaxona com claritromicina, tá ok? É o antibiótico mais adequado, não é o de maior espectro, não, tá ok? E aí a gente administrar 30 ml por quilo de cristalóide se o paciente tiver hipotenso ou tiver um lactato maior do que 4 milimol por litro, tá ok? Então, a gente vai fazer 30 ml por quilo. Que eu falei, o paciente de 100 quilos, a gente vai fazer aproximadamente aí 3 litros para aquele paciente, e isso tem que correr em até 3 horas. E se o paciente permanece hipotenso, mesmo quando a gente já iniciou ali o uso de cristalóide, então a gente tem que iniciar o vasopressor para esse paciente, tá ok? Para o quê? Para manter uma PAM maior do que 65 miligramas de mercúrio. Não precisa aí de PAMs mais altos do que isso, 80, 75. 65 miligramas milímetros de mercúrio já está suficiente, tá ok? E aí, no manejo hemodinâmico, né? Também, recomendação da Survive, tá? Para sepsis, choque séptico, recomendamos cristalóides como primeira linha para ressuscitação volêmica. Isso aí o Simão falou bem. Para sepsis, choque séptico, sugerimos cristalóides balanceados ao invés de solução salina para ressuscitação volêmica, ou seja, ele está dando preferência aqui para o plasma light, ou até mesmo você pode usar aí o ringer lactato, tá? E para sepsis e choque séptico, sugerimos o uso de albumina para pacientes que necessitam alto volume de ressuscitação. Ou seja, você já fez aqueles 30 ml por quilo e o paciente ainda está precisando de mais volume, você vai fazer albumina. Por que não fazer albumina desde o início? Porque não se mostrou evidência que a albumina seja melhor que cristalóide, e ela é muito mais cara, tá ok? Então, é por isso. Aí, as evidências de desfecho, de mortalidade, de tempo de uso de vasopressor, de tempo de permanência, são iguais. Então, como o cristalóide ele é muito mais barato, então ele é primeiramente utilizado, e aí se o paciente estiver precisando de uma ressuscitação volêmica maior, aí a gente vai utilizar a albumina. Pessoal, o Simão falou, e não pode ser esquecido, que isso aí pode ser questão de prova, e não só de prova. A gente, no nosso CT, a gente tem muitos pacientes, né? Então, qual é a contraindicação de você fazer albumina no paciente? Ele falou muito bem, né? Eu até anotei aqui, tá? Então, um paciente com TCE, tá ok? A gente tem a nossa neurointensiva aí, você não vai fazer, então, albumina, é uma contraindicação para um paciente com TCE. Então, a gente vai fazer para esses pacientes que estão apresentando choque neurogênico, aí a gente faz a salina mesmo, tá ok? Só para poder lembrar aí, a gente poder tá sedimentando as informações e aprendendo aos poucos, tá ok? Eu sei que é muita informação, então, quanto mais a gente vai falando de outras formas, a gente vai gravando e vai aprendendo. Ainda no manejo hemodinâmico, a gente tem aqui para choque séptico, recomendamos noradrenalina como primeiro agente em relação a outras drogas vasoativas, né? Vasopressina, dopamina e o que seja, tá? Então, o paciente está hipotenso e você precisa de ligar um vasopressor nele, é noradrenalina, tá ok? Para choque séptico em uso de noradrenalina e PA inadequado, ou seja, PA menor do que 65 milímetros de mercúrio, sugerimos adicionar vasopressina em vez de aumentar a dose de nora. Tá? Aquele que o Simão falou ali, acima de 10 ml ou até menos, né? 0,5 a 1 micrograma por quilo hora. Tá ok? A gente vai iniciar a vasopressina, até por menos que isso às vezes. Mas tem que individualizar caso a caso. Para choque séptico em uso de vasopressina, nora e vasopressina, e ainda PAM menor do que 65, né, sugerimos adicionar adrenalina ao invés de aumentar os demais. Então, se for um paciente com choque refratário, você vai encontrar esse paciente com nora e vasopressina. E, algumas vezes, até com adrenalina associada. Ok? Ainda no manejo hemodinâmico desse paciente, ainda mantendo a recomendação da Survive, para choque séptico e disfunção cardíaca, que mantém hipoperfusão a despeito de PA e volemias adequadas,
ou seja, o paciente ainda está com débito cardíaco baixo, né? O índice cardíaco baixo, o paciente está hipoperfundido, né? Ele tem uma PAM maior que 65, mas ele está oligúrio, ele tem um débito cardíaco de 3, né? Então, é um paciente que não está bem perfundido. Então, além disso, ele tem disfunção cardíaca. Então, o que a gente vai fazer para esses pacientes? Dobutamina, tá ok? Então, isso é importante, inclusive, para a nossa prática. Se a gente está com um paciente com um choque séptico, com PA adequada, já realizado ressuscitação volêmica, e o paciente está com ou tempo de enchimento capilar aumentado, no tal ligúrico, ou se você ainda consegue ter métodos beira-leito de aferir ali, de medir o débito cardíaco desse paciente, ele tiver com débito cardíaco baixo, temos que iniciar para esse paciente uma dobutamina. Tá ok? Isso é importante. Aqui, Simão falou, né? A responsabilidade a volume da curva de Frank-Starling. Então, nessa parte aqui, o paciente ainda é responsivo ao aumento de pré-carga, que inclusive pode ser volume, né? Então, na curva ascendente, esse paciente aqui é responsivo se ele precisar, claro, né, de volume, como o Simão falou, e aqui, se você fizer volume para esse paciente, vai ser deletério, tá ok? Esse paciente ele vai aumentar a mortalidade a partir desse ponto, em que você aumenta a pré-carga, se for por volume, manejo volêmico, esse paciente vai apresentar uma mortalidade mais elevada, porque provavelmente essa pré-carga vai ficar bastante alta e o coração desse paciente não vai conseguir fazer um débito cardíaco adequado, tá ok? Aí também, só para a gente lembrar, mais uma vez, das nossas soluções cristalóides que a gente tem, né? E qual é o maior problema aqui do soro fisiológico? Principalmente o cloreto, pessoal. O cloreto sérico do nosso organismo é de 100, e aqui o cloreto está de 154, né? E aí você acaba fazendo uma acidose hiperclorêmica, o paciente acaba evoluindo aí com oligúria, né? Fora que ainda a gente acaba dando mais sódio para o paciente. O nosso sódio sérico, ele gira em torno de 140. Então, a gente está dando mais sódio do que o paciente precisa. Nem sempre, precisa não, nem sempre ele consegue eliminar esse sódio todo, tá ok? Então, essas aí, por isso que o soro fisiológico aí está um pouquinho, igual o Simão falou, queimado. E a gente está dando preferência ao Ringer lactato, lógico, né? Se você não tem uma contraindicação importante, por exemplo, o paciente que já está com hiperpotassemia, tá ok? Insuficiência renal, às vezes, você dá mais potássio para esse paciente, pode ser deletério. E você vê que é uma solução um pouco mais balanceada, que o cloreto desse paciente é bem próximo do cloro sérico, né, do cloreto sérico, que é de 100. Então, por isso que ele é considerado aí uma solução mais balanceada. Ele tem potássio, tem cálcio, tem lactato para fazer o tampão, ok? Isso aqui, pessoal, o Simão também mostrou, não sei se vocês vão lembrar, ele usou o mnemônico rose, né? Tinha até umas rosas desenhadas no slide dele, para a gente poder avaliar, durante a internação desse paciente, a administração de fluido. Isso é importante, porque um paciente que a gente der fluido de menos e der fluido de mais, a gente vai estar causando lesão para esse paciente. Então, a gente tem que dar o quê? Fluido adequado. E o outro motivo, no início, a gente vai sempre, né, na fase mais aguda da internação e da doença, a gente vai fazer bastante fluido para esse paciente, os 30 ml por quilo, por exemplo. Depois a gente vai começar a otimizar, ou seja, quando que a gente começa a otimizar? Depois que a gente fez esses 30 ml por quilo, se a gente for fazer mais volume para esse paciente, a gente tem que usar um dos métodos que o Simão já nos ensinou. Você pode elevar os membros inferiores do paciente, pode fazer o delta-PP, ou pode usar até ultrassom, ou seja, a gente tem que ter monitorização, métodos hemodinâmicos para poder avaliar se esse paciente ainda é responsivo a fluido, tá ok? E aí sim a gente vai fazer volume para esse paciente, se precisar. Aí a gente vem aqui já na fase de dias, né? 48 horas, né? Estabilizar, ou seja, a gente vai tentar manter um balanço hídrico
neutro, zero, né? A fase de estabilização. O paciente ele já foi ressuscitado volemicamente, a gente já otimizou a volemia dele com métodos hemodinâmicos, ultrassom, o cateter da artéria pulmonar, o vigileu, que você tiver na mão para poder utilizar aí, para otimizar esse volume desse paciente. E por fim, pessoal, você vai o quê? O ideal é você realmente começar a negativar o balanço desse paciente, tá? Isso é o que a gente tem de evidência aqui para a gente poder, inclusive, já a partir de dias às semanas, ou seja, a partir de 48 horas às semanas, a gente começar a pensar em negativar o balanço do paciente, até mesmo utilizando um diurético, ele fala aqui um hemodiálise, eu acho que já é um pouco mais invasivo demais, tá ok? Mas você utilizar um diurético já após a fase de ressuscitação, o paciente não teve a melhora clínica, né? Não está mais usando noradrenalina, vasopressor, e aí você começar a secar esse paciente, até para a gente começar a pensar em tirar ele da ventilação mecânica, tá ok? Terapias adicionais no choque séptico. Então, quando a gente tem um paciente que está com sepse e necessidade crescente de vasopressores, então, pessoal, olha só, ele está com necessidade crescente de vasopressores. Não é aquele paciente que você entuba e fica hipotenso pelo uso de midazolam, fentanil, não. É o paciente que você está precisando de aumentar o vasopressor dele. O que você vai ter que fazer para esse paciente? Corticoide, tá ok? Hidrocortisona, 200 miligramas ao dia, EV. Essa hidrocortisona, o ideal é que você divida ela e faça aí 50 miligramas 4 vezes ao dia. Talvez seja melhor até para evitar aí um pico hiperglicêmico do paciente, tá ok? Pode fazer em bomba infusora? Pode, mas aí você vai estar aumentando, não tem benefício, tá? E você vai estar aumentando o gasto, porque você vai estar utilizando uma bomba infusora a mais, pode até confundir ali, às vezes o paciente está utilizando tanta droga que é mais um ali, vai até trazer mais confusão. Então, como não se tem evidência, o ideal mesmo é você fazer 50 miligramas de hidrocortisona, né, 4 vezes ao dia. Para adultos com sepse e choque séptico, sugerimos contra o uso de vitamina C. Por que a gente está falando isso? Porque em algum momento ela já foi sugerida, tá? E os últimos estudos não mostrou benefício. Isso também, pessoal, é muito polêmico, porque muitas vezes é difícil você achar uma dose para aquele estudo e uma dose adequada, né? Então, isso um dia pode voltar, não pode, é polêmico. Então, no momento, eles são contra o uso de vitamina C intravenosa, tá ok? E para adultos com choque séptico, acidose metabólica grave. O que é uma acidose metabólica grave? É um paciente com pH menor do que 7,2, tá? Associado a uma insuficiência renal, aqui em 2 ou 3, aí sim você pode fazer bicarbonato para esse paciente. 1 ml por quilo, tá ok? De peso. Vai fazer aí 70 ml, 80 ml. Tá ok, pessoal? Então, lembrando que o bicarbonato um paciente com acidose metabólica grave e com disfunção renal, tá ok? Só mesmo com esses parâmetros. Não é para sair fazendo bicarbonato para todo mundo, não. Voltando aqui aos corticoides, né? Ele não tem benefício em mortalidade, tá? Lembrando que os pacientes quando a gente pega e estuda os pacientes com choque séptico, tá? Os pacientes mais graves, a gente consegue entender que eles morrem principalmente pela imunossupressão e não pela atividade inflamatória. E muitas vezes é o que o corticoide faz, ele vai fazer o paciente ainda ficar mais imunossuprimido. Então, ele não tem benefício em mortalidade. Tá? Ele tem efeito positivo em redução do choque, ou seja, em dias livres de vasopressores, e ele tem um efeito negativo importante, qual que é? Ele aumenta a fraqueza muscular, né? 21% de aumento de risco. Ok? Então, o paciente, às vezes, acaba evoluindo aí se tiver associado, então, a um bloqueador neuromuscular, né? A gente pegou muito esses pacientes no período da COVID, paciente depois com uma fraqueza muscular bem importante. Tá ok?
E para choque séptico e necessidade crescente de vasopressores, sugerimos o uso de corticoides. Tá ok? Ele até colocou aqui, até coloquei, especialmente para vocês, quando que a gente usa esse corticoide. Então, quando a gente tem uma noradrenalina aí já acima de 0,25 microgramas por quilo minuto. Ou quando a gente tem aí um vasopressor em dose crescente. Tá ok? A gente pode associar aí corticoide para melhorar o desfecho de dias livres de vasopressor. Tá ok, pessoal? Finalizando aí nossa aula, né? Desfecho a longo prazo e objetivos de tratamento. Então, isso também é da Survive, isso tem as melhores práticas, tá? Para pacientes com sepsis e choques sépticos, recomendamos a discussão dos objetivos de tratamento com pacientes e familiares. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode pegar um paciente que tem sepsis e choque séptico, mas é um paciente com pouco viável, um paciente já com uma idade um pouco mais avançada e com múltiplas comorbidades, tá ok? E talvez esse paciente não se beneficie de um tratamento. Tá ok, pessoal? Para sepsis e choque séptico, recomendamos a integração de princípios de cuidado paliativo ao tratamento para avaliar sofrimento e sintomas de pacientes e familiares. E para os sobreviventes de sepsis, recomendamos a avaliação e segmento para problemas físicos, cognitivos e emocionais após a alta, porque o paciente ele desenvolve o estresse, aquela síndrome de estresse pós-traumático, ok? Fora outros problemas, né, de fraqueza muscular, de ansiedade, de dificuldade para dormir, de concentração. Esses pacientes, muitas vezes, demoram a retornar às atividades habituais da vida. Então, esse paciente ele tem que ser avaliado e tem que ter um segmento, ok?